Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês aí? Como é que foi de férias, né? Imagino aí dentro de casa. Belas férias essa, hein, pra nós, né, galera? Mas vamos aí continuar, tentar, né, continuar aprendendo aí, manter dentro do possível, né, a nossa rotina de aprendizado na aula de história, beleza? Anteriormente, pessoal, a gente falou do Egito, né? Comecei com uma introdução, fica no deserto do Saara, localização geográfica, o Rio Nilo ali, o rio principal, né? Então foi uma introdução, a gente fez aquele passeio, aquela visita monitorada lá à exposição do Banco do Brasil, né? Que é aquela exposição que estava acontecendo aqui em São Paulo. E para quem não fez, tá? Hoje é quarta-feira, vocês têm até outra quarta-feira, o dia 10, para me entregar isso aí, que é uma das notas aí que eu vou dar no bimestre, tá? Aquele relatório de visitação que está lá no Google Formulários. Eu mandei de novo aí o link e tal para os pais de vocês, ok? Também está aqui no portal da Moderna. Então, pessoal, tem muito a ver, ó, o nome do capítulo com a exposição lá que a gente viu no Egito, né? Porque toda a vida no Egito antigo girava em torno disso, que é sobre a vida e a morte, né? Então, talvez os egípcios aí seja de todos os povos que a gente teve na história o que mais se preocupou aí com a morte, ok? Então, pessoal, vamos lá, ó. O faraó, tá? Então, a primeira palavra, desculpe. Então, assim, ó, a primeira palavra, vocês vão ter que aprender alguns conceitos, né? Esses conceitos são palavras que eu vou usar aí, os professores que você terá lá no ensino médio, na universidade, coisa e tal, e que você já deve saber, tá? Então, o faraó, pessoal, ele é um monarca, tá? Então, depende do lugar do mundo, o monarca tem nome diferente. Então, tem lugar que o monarca era chamado faraó, tem lugar que o monarca era chamado rei, imperador, tem lugar que chama de César, né? Então, na Roma, Júlio César foi um ditador, né? Ele, na verdade, ele não foi imperador romano, mas os outros imperadores ganharam o título de Césares, né? Então, César ou Kaiser em alemão, né? Ou Czar em russo, é um nome que dá aí cada lugar do mundo de monarca, beleza? Então, ó, o Egito, pessoal, foi uma das primeiras monarquias do mundo, tá? Então, uma das palavras aí que você deve saber, monarquia. Quando falar em monarquia, pessoal, você deve saber que é o monarca quem governa. Então, no caso da Inglaterra hoje, que é uma monarquia, não é uma monarquia igual ao do Egito, né, onde o rei tinha todo o poder e tal, mas é uma monarquia. Então, na monarquia, pessoal, o poder é vitalício e hereditário. Então, ó, sempre lembrar disso, tá? Em toda monarquia, todo país tem um rei, uma rainha, um sheik, ou sei lá como chamam ele, o poder é vitalício. O que quer dizer vitalício? Por toda a vida. Sempre que vê essa palavra aqui, ó, vital, né, tem a ver com vida. Então, vitalício, a rainha Elizabeth virou rainha e ela ficará no poder por toda a vida, né, vitalício. Quando ela morre, o poder é hereditário. Então, hereditário lembra, por exemplo, de herança. Herança é o que passa de pai para filho, tá? Então passa de pai para filho, né? Pai ou mãe ali, vamos chamar assim. Então a rainha Elizabeth, por exemplo, segunda, que é a rainha da Inglaterra, né? Quando ela morrer, o poder é hereditário. Para quem que passa? Para o filho dela mais velho, que no caso é o príncipe Charles. Tranquilo, pessoal? Então, toda vez que o professor falar, olha, ali é uma monarquia, você tem que saber que tem um rei, uma rainha, que o poder é vitalício, né? E dura por toda a vida e é hereditário. Quando morre, passa para o filho. Então, o Egito, por que, que ele é tão importante, né? Porque ele é uma das primeiras monarquias do mundo. É a primeira vez que vai ter um rei que vai governar um território gigantesco. Como ele vai ter muitas pessoas para trabalhar, para pagar imposto para ele vai conseguir construir muitas obras. Canal de irrigação, barragem de rio, pirâmides que a gente conhece, né? Então, essas pirâmides só foram possíveis graças a essa grande população que o faraó,
que no caso era o rei aí do Egito. Belezinha? Então continuemos aqui, ó. Faraó e os deuses. Outra palavra, pessoal. Vou tomar o ano inteiro e vocês terão que saber, hein? Politeísmo. Poli quer dizer vários. Tel, em grego, quer dizer Deus. Então, politeísmo ou politeísta é aquela religião que cultua vários deuses. Então, no Egito, eles cultuavam Anubis, Horus, Ra. Então, eles acreditavam em muitos deuses. É politeísmo, tá? Nós vivemos num mundo, pessoal, no mundo ocidental, aqui no Brasil, né? Monoteísta, onde o monoteísmo prevalece, que acredita em um único Deus. Na Índia, por exemplo, acreditam, né, em muitos deuses ainda. Então, o hinduísmo, o budismo, né, principalmente o hinduísmo, é uma religião politeísta, que acredita em muitos e muitos deuses, tá? Então, outra palavra, se eu perguntar na prova, ó, o que é um povo politeísta e monoteísta? Daí tem que saber, né? O politeísta acredita em vários deuses, o monoteísta acredita em um único Deus. Uma tossinha hoje aqui. Vamos lá, pessoal. Ó. Api era o deus que ligado, aí vamos dizer assim, à fertilização. O que tem que lembrar? Talvez nas férias aí tenha esquecido um pouquinho, né? O rio Nilo, pessoal, como a maioria dos rios do mundo, ele tem dois períodos: de estiagem e de vazante. Então, a época que chove pouco e a época que alaga ali, que chove bastante. O Nilo, pessoal, era a mesma coisa, tá? Então, só para lembrar, quando a água estava baixa, ó, né, na água alta do Nilo, quando chovia, tal, de junho a novembro, ó, o humus é o adubinho, né, partículas, pedaços de animais mortos, que vai ficando aqui conforme a água vai trazendo lá das montanhas. Então vai caindo humus aqui. Quando a água baixa, fica muito humus aqui, muito adubo, por isso que a margem do Nilo é muito boa para agricultura até hoje. E aí os camponeses aí aproveitavam para plantar tal e colher antes de vir a próxima cheia no outro ano. Então, os camponeses trabalhavam metade do ano. Uma parte do que eles colhiam, eles davam para o faraó de imposto. E a outra metade do ano, eles trabalhavam fazendo obra para o faraó, inclusive pirâmide. E aí ganhavam comida, cerveja, como pagamento. Tranquilo? Aqui é que está menor, né? Mas seria uma imagem 3D aqui, né? A época que chega a estiagem, que a água reduz, dá para plantar aqui na margem. Na época da cheia, né? Não dava para plantar. Tranquilo? Lembrando que hoje isso não rola mais no Egito. Hoje fizeram uma barragem, se não me engano, chama Assuã, e aí a água é a mesma quantidade sempre, tá? Nut, por exemplo, é uma deusa ligada ao céu. Horus, pessoal, é o deus falcão. Tem um filme bacana na Netflix, Deuses do Egito, se vocês quiserem aí assistir, tá? Hathor, que é essa deusa aqui também, era uma das principais. Geralmente ela tem esse chifre aqui de vaca, né? Um disco solar na cabeça. Lá na exposição do Antigo Egito a gente viu alguns deles, né? Mumificação, pessoal. Então, ó, o que é mumificar? É você tentar encontrar uma forma do cadáver não apodrecer, tá? Então, isso é mumificar. Só no Egito mumificavam? Não. Mumificavam em vários lugares do mundo. Tem lugares, por exemplo, lá na Papua Nova Guiné, que defumam ainda os mortos até hoje. Então tem aldeia lá no meio da Papua Nova Guiné, morre, sei lá, o avô de alguém, uma pessoa importante ali na aldeia. Eles mumificam e essa múmia vive entre eles. De vez em quando tem festa, tal, na aldeia. Eles colocam a múmia sentada no trono, dançam, bebem e tal. Às vezes penteiam a múmia, trocam a roupa e coisa do tipo, tá? Qual que era a ideia de mumificar então? Os egípcios acreditavam que quando a pessoa morria, a alma dele vivia entre os deuses. Só que para essa alma sobreviver, existir, o corpo que ele viveu, que ela viveu, a alma deveria estar
preservado. Então, a mumificação, pessoal, nada mais era do que uma tentativa de não estragar o corpo. Então, desculpa novamente. Então, o processo demorava mais de um mês, tá? Primeiro, deitava ali o falecido, como está nessa imagem aqui, e eles acreditavam assim que quanto menos danificasse o corpo, melhor. Então, geralmente eles faziam perto do umbigo assim um corte pequeno, que é da onde eles iam retirar todos os órgãos ali, fígado, pulmão e coisa e tal. Na maior parte, eles deixavam somente o coração, tá? Que era o órgão da vida, coisa e tal. Esses órgãos, pessoal, eu mostrei lá na exposição do Egito. Ficava guardado naqueles vasos chamados canopos. Então, cada deus ali era um órgão principal, tá? O cérebro, pessoal, tem duas formas que ele retirava. No início, eles cortavam mesmo a parte de trás da cabeça, né? O couro cabeludo puxava, abria uma tampinha ali no crânio, retirava o cérebro, colocava palha, algodão e linho, outras plantas dentro do crânio do sujeito. Voltava o couro cabeludo e costurava. Dentro do corpo, ali onde eles tiraram os órgãos, fígado, pulmão, coisa e tal, também era colocado palha para não ficar um buraco ali dentro, né? Depois eles traziam natrão, que parece o sal, sabe? Que a gente usa sal grosso, assim, mais ou menos. E lotava o corpo dele aqui de natrão, ó. Então ia cobrir totalmente o cadáver dele aí com natrão. Esse processo, pessoal, com bicarbonato de sódio, natrão e sais, geralmente durava um mês. Então, o que, que o sal faz? Ele retira a água da carne. Então, por exemplo, você deixar um punhadinho de sal ali na mesa, daqui uma meia hora, uma hora, você vai ver tem um monte de água. Por quê? Porque o sal puxa a água que tem no ar. É a mesma coisa fazer carne seca, que não estraga, né? Alguns lugares chamam de jabá. Pega a carne, põe um monte de sal, deixa uns dias ali, vai tirar toda a água que tem dentro da carne e ela demora para apodrecer. É o que fazem com as pessoas que morriam no Egito. Então o sal tirava, né, totalmente aí a água do corpo do sujeito, por isso que ele fica bem magrão assim, as múmias. Aí pegava essa faixa de linho, parecida com essa faixa quando a gente quebra o braço e tal, e enfaixava o corpo do cara, colocando aqueles amuletos que a gente viu lá também na exposição. A escaravelho que lembrava o coração, tinha aquele outro que colocava que representa a coluna para proteger, né? Então acreditavam que todos esses amuletos ajudariam o cara lá no julgamento do Osíris. E aqui está o canopo, ó, aquele vaso que era para colocar os órgãos, né? E aí sim, na verdade aqui está errado. Ó. Primeiro enfaixava os dedos, depois os braços, as pernas sozinhas e depois que enfaixava assim por cima, igual tá fazendo. Muitas vezes passava uma espécie de mel aqui, um produto feito com mel e outros elementos, que acabava endurecendo, virava um plástico aqui, que não deixa o ar entrar e ajuda a não apodrecer. Tem época que eles passavam piche, que faz asfalto da rua, por isso que as múmias às vezes são pretinhas, tá? Porque eles cobriam com piche. E é isso a mumificação, beleza, pessoal? E outra coisa que eu tinha mostrado para vocês lá na exposição, o verdadeiro, né? É um livro dos mortos. Então as pessoas, os ricos, né, do Antigo Egito, eles, quando faleciam, faziam a múmia, o sarcófago, e geralmente o travesseiro da múmia era um livro dos mortos ali enroladinho. Então eu já tinha comentado com vocês, né? Ó, aqui é o Osíris, que é como se fosse o rei dos deuses aí. O Horus, né? Ele aparece duas vezes aqui. Ele aparece como um falcão levando a pena, ó, que é essa pena aqui, pluma de Maat, né? A pena de Maat é a deusa da verdade, vamos dizer assim, né? Aqui, como eu comentei, ó, o Osíris, Isis e Neftis, que eram as duas esposas dele, né? O Horus. Esse é o Tote, que é o deus da sabedoria. Notem que ele está anotando aqui, né? O Amut é o deus. Então eles pesavam o coração do sujeito, de Junifer, que é esse cara que morreu, e a pena da verdade, Amat. Se o coração fosse mais pesado, este deus aqui comeria o coração da alma e acabou
a existência dela, né? Então, o Unifer, que é esse sujeito que está sendo julgado, ele aparece aqui de novo, ó, e o Anubis, né, que seria o deus que carregava a alma aí para o julgamento, tá? Beleza, pessoal? Então isso era o livro dos mortos. Aquele, eu lembro que eu mostrei para vocês aqui a gente viu que era Unifer o nome. Aquele tinha um buraco no nome do cara, lembra? Que ele deve ter morrido tão rápido, aconteceu alguma coisa que a gente não tem, não sabe o nome dele, não deu tempo de colocar o nome dele, tá? Então era até a página 99 que eu passei hoje, então era até aqui, tá, pessoal? Que eu ia explicar o conteúdo hoje aí para vocês, até esse livro dos mortos. O que vocês vão fazer agora, ó? Então hoje vocês vão ler essas páginas, tá? Da 96 até a 99, que tá aqui, ó, e responder no caderno página 98, ó, exercício 1 e 2, e da página 99, exercício 1 e 2 também, tá? Então acabou aqui, vocês vão pegar o livro, vão dar uma lida aí, revida nessas páginas e responder então página 98, 1 e 2, página 99, 1 e 2, tá? Capricha ali, põe o cabeçalho, né? Página tal do livro, exercício 1, página, responde. Belezinha? Então na sexta-feira eu vou fazer a correção destes exercícios, então é bom fazer agora. E na outra quarta-feira a gente vai ter uma videoconferência aí para conversar sobre o Antigo Egito. Beleza, pessoal? Boa aula então.